Irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Iremos iniciar aqui a lição de número 10, onde fala sobre as profecias despertam e trazem esperança. Quem é que nunca gostou de escutar uma profecia? Principalmente quando falava do futuro. A Bíblia diz que os discípulos, quando ouviram Jesus falar dos tempos do fim, todos ficaram curiosos, queriam saber o dia, de como aconteceria. Então as profecias ela desperta. O título ele é muito bom, ele é muito sucinto no que a lição diz. Diz que as profecias ela desperta, né? E traz esperança para aqueles que buscam a Deus. E traz castigo e condenação para aqueles que negam a Deus, que não querem ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição número 10, como já falei. Aqui quem está falando é Everton, professor de Escola Bíblica Dominical. O nosso textuário diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Lá Apocalipse 1:3. A nossa verdade prática diz o seguinte: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Então, meus irmãos, é uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Gostei muito de estudar essa lição e estou aprendendo muito. Espero que vocês também possam aprender e que eu consiga transmitir aquilo que eu aprendi para vocês. Vamos lá? Aqui estamos falando aqui sobre o capítulo 1. O capítulo 1 fala sobre os profetas maiores. Nós sabemos que no Antigo Testamento tem muitos livros proféticos escritos por profetas, homens de Deus, levantados por Deus para guiar a nação. E nós vemos que há uma divisão entre profetas maiores e profetas menores. Não significa que um é melhor do que o outro. Essa divisão ela apenas distingue aqueles que escreveram livros maiores e aqueles que os seus escritos foram escritos menores. Então por isso que essa divisão entre profetas maiores e profetas menores. Então essa divisão é só isso, porque alguns escreveram livros mais longos e outros escreveram livros mais curtos. Então há essa divisão. Certo? Vamos lá. Meus irmãos, os chamados profetas maiores, como já falei, é aqueles que escreveram livros com mais longos, com mais escritos. Eles são Isaías, Jeremias, livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel. Apenas esses são titulados como os profetas maiores do Antigo Testamento. Nós vemos que a palavra profecia, ela também vem do grego, né, que significa que é profetes, que significa proclamar a mensagem, proclamar a mensagem divina, proclamar. Então, profetes vem do grego, que significa proclamar. Então o profeta ele proclamava a mensagem divina. Então nós vemos aqui, lembrando que profeta não é um intérprete, ele é um porta-voz da mensagem divina, certo? Vamos lá? Então nós vemos que a mensagem profética, o que ela traz? A mensagem profética ela traz despertamento. E o que é que ela revela? Ela revela a justiça, a soberania e a misericórdia divina. Olha aí, a mensagem profética traz despertamento e ela revela a justiça, a soberania e a misericórdia de Deus. Então nós vemos aqui que a profecia, a mensagem profética, ela sempre trouxe curiosidade no coração do ser humano. E não é diferente hoje em dia ainda. Então nós vemos. Então, deram para entender, né? Então, profetas maiores é o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5, certo? O hebraico, a palavra nabi do hebraico significa
quem declara uma mensagem em nome de Deus. Só para vocês terem ideia da palavra Nambi, que vem do hebraico. Quem declara uma mensagem em nome de Deus. Ou seja, os profetas, eles são mediadores ou porta-vozes. Olha aí, ó, porta-vozes, certo? Então, profetas são mediadores da mensagem divina ou porta-vozes da mensagem divina, da mensagem de Deus. Então, ou seja, através dos profetas, nós somos lembrados que a obediência traz o quê? Bênçãos. A obediência traz bênçãos para aqueles que ouvem e seguem os mandamentos divinos. E para aqueles que não ouvem, traz castigo. Ou seja, quando Deus levantava profetas, nós vemos que Deus mandava mensagem para o povo, o profeta dava, e a mensagem do profeta, olha, que se vocês obedecerem a Deus, Deus vos dará o melhor dessa terra, Deus fará vocês prosperarem, Deus vos dará livramento dos seus inimigos. Mas quando o povo se rebelava contra Deus, quando o povo desobedecia a Deus, nós vamos ver nessa lição ainda, que muitos profetas sofreram porque eles eram revestidos da glória de Deus, do poder de Deus, e não tinham medo de declarar a mensagem divina, seja lá para quem fosse. Se Deus mandasse falar, o profeta genuíno, ele falava para rei, para governador, para seja lá quem for. E muitos profetas foram perseguidos. Por quê? O povo perseguido por aquele povo que estava rebelde. Porque aquele povo que estava com o ouvido sensível para ouvir a mensagem divina, sensível à palavra de Deus, ele sabia, né? Ele pedia perdão, ele recorria a Deus pedindo misericórdia. Então, meus irmãos, nós vimos que os profetas, ele tinha acesso aos reis e eles eram um tipo de conselheiro ali dos reis, dos governantes. Ou seja, nós vemos que a profecia, ela pode ser sobre o passado, o presente e o futuro. Do passado, sim. Vocês lembram quando Davi, ele peca ali, quando tomou para si Batseba, mulher de Urias, seu servo. Urias já estava morto. Só que passou um ano. E muitas vezes nós pensamos que o pecado ele tem uma data de validade. Pecado não tem data de validade. O pecado ele só é tirado da nossa vida quando nós reconhecemos as nossas falhas, confessamos para Deus e pedimos perdão. A Bíblia diz que aquele que confessar os pecados e os deixar, prosperará. Então nós vemos que pecado não tem data de validade. Se nós cometemos alguns pecados, enquanto nós não recorremos a Deus, nós não confessarmos diante de Deus e não pedimos pecado, esse pecado ainda afligirá a nossa vida espiritual. E a vida espiritual, ela também afeta a vida material. Se nós estamos bem espiritualmente, a nossa vida material também ela prosperará diante de Deus. Nós iremos bem. Porém, se a nossa vida espiritual estiver em rebeldia, não estiver num bom relacionamento com Deus, ela também afeta a vida material, o nosso corpo, a nossa vida no cotidiano. Então, aí quando Deus falou para o profeta Natan, depois de um ano do ocorrido, aí Natan vem diante de Davi, fala uma história da ovelha tudinho, e Davi se indigna, fica revoltoso, dizendo que aquela pessoa teria que morrer, porque ele tomou a única ovelha daquela pessoa, que ele tinha a sua única ovelha. E quando Davi se indignou com isso, aí Natan disse: Davi, essa pessoa é tu. E veja que isso era um ano que tinha acontecido. Aí, por isso que eu disse que a profecia pode ser sobre o passado. Aí Davi pede perdão a Deus, se humilha diante de Deus e Deus perdoa. Pode ser sobre o presente, sobre os nossos dias, sobre o presente dos povos do Antigo Testamento e sobre o futuro. Sobre o livro de Daniel, que falava sobre o futuro, algumas passagens de Isaías, de Jeremias e principalmente o livro de Apocalipse.
Então nós vemos que a profecia pode ser sobre o passado, presente e futuro. E qual é o propósito da profecia? É proclamar os desígnios divinos ou de Deus. Então, ainda tem essa divisão: profetas literários e profetas não literários. Qual é essa divisão? Profeta, nós vemos que o desenvolvimento do ministério de profetas em Israel, ele abrange isso, nessa divisão: profetas maiores, profetas menores. Nós vemos que tem os profetas literários e os não literários. O que é um profeta literários? São aqueles que escreveram os seus próprios livros. Por exemplo, nós temos o livro de Isaías, que tem um livro com seu nome, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e tantos outros, Abacuque, Sofonias, Naum. Então nós vemos que esses profetas, eles escreveram seus próprios livros devido ao que aconteceu na época deles. Então esses profetas são chamados de profetas literários. E os profetas não literários são aqueles profetas que, da mesma forma que os profetas literários foram utilizados por Deus, eles também foram, porém, eles não escreveram livros. Por exemplo, Eliseu, um grande instrumento ali na mão de Deus. Elias foi muito usado por Deus, porém ele não tem livros de sua autoria. Essas histórias do profeta Eliseu, de Elias e entre outros, nós vemos que foram escritos por outras pessoas que estavam ali junto com esses profetas e escreveram ali, e hoje nós podemos aprender com o que Deus fez na vida deles e através deles. Então literários são aqueles profetas que têm escritos, por exemplo, Isaías, Jeremias, Daniel, que escreveram seus próprios livros, e os não literários foram aqueles que foram usados por Deus da mesma forma, porém não têm livros de sua autoria. E essa divisão, ela abrange o período pré-mosaico, que fala ali pré-mosaico, antes de Moisés, mosaico, na época de Moisés, período de Samuel, do reino unido e do reino dividido. Então abrange essa divisão dos profetas: período pré-mosaico, mosaico, período de Samuel, do reino unido, Saul, Davi e Salomão, e do reino dividido ali com o reino de Judá e o reino de Israel. Vamos ler aqui, lá em Gênesis, capítulo 20. Gênesis, capítulo 20, versículo 7. Olha aqui quando a Bíblia fala sobre profeta, né? Vocês lembram que o rei Gerar, ele tomou Sara para botar no seu harém e queria fazer dela esposa. Só que a Bíblia diz que Deus apareceu em sonho para o rei Gerar, o rei de Gerar, Abimeleque, o rei Abimeleque. Diz assim, isso era Deus falando em sonhos para com ele: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não a lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, e tudo o que é teu. Ou seja, Deus estava falando para o rei Abimeleque, rei de Gerar, que ele deveria devolver a esposa de Abraão, porque Abraão profeta era, e Abraão iria pedir a Deus pela vida de Abimeleque. Olha aí. Vamos ler ainda no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 1. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha aí, Deus aqui falando dos profetas do Antigo Testamento. E para finalizar, Apocalipse 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas coisas hão de acontecer. Isso foi que escreveu foi o apóstolo João, sendo incitado a escrever as coisas que ele via do que aconteceu no passado, do que está acontecendo no presente e do que iria acontecer no futuro. Vou finalizar por aqui. Esse apenas foi o primeiro capítulo. Nos próximos vídeos aqui terá o decorrer da lição. Paz do Senhor.